Fala rapaziada do meu canal, tô trazendo a mais um vídeo e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre Estados Unidos, Oriente Médio, Estados Unidos e Irã, enfim, a gente vai estar comentando sobre esse conflito, mas um sistema um pouco mais analítico que eu vou analisar e dar minha opinião pra vocês, fechou? Então se inscreve no canal, deixa seu like, música de 100 inscritos nesse canal o quanto antes, o mais rápido possível. É isso rapaziada, bora pro vídeo de hoje. Cara, primeiro a gente tem que saber o seguinte, cara, o Donald Trump, ele é um sujeito esquentado, a gente tem que saber disso, ele é um cara esquentado, e que a gente não pode tá achando que o Trump ele tá resolvido com as coisas, né? E o Oriente Médio ele já não vinha, o Oriente Médio não, especificamente o Irã. O Irã não vinha querendo negociar com os Estados Unidos, né? Para quem sabe dar uma segurada, um tratado de paz ou um tratado anti-guerra, qualquer coisa desse estilo assim, sabe? E, bom, a gente sabe que a gente já tem o Irã que tá em conflito com Israel tem um tempo. Eles estão em conflitos desde sempre, conflitos ideológicos, conflitos de guerra, espionagem, e bom, tudo isso é carregado de conflitos, certo? Carregados de grandes conflitos e grandes conflitos. Só que é pelo Oriente Médio, é ali entre a Arábia Saudita, Israel, que vai ficar também o Irã, é eles ali, eles brigando entre eles. E você se pergunta, tá, como que os Estados Unidos entrou nessa? Os Estados Unidos vai entrar nessa briga, nessa brincadeira, né, do Oriente Médio, da seguinte forma: os Estados Unidos vai se posicionar a favor de Israel, certo? Enquanto o Irã fica mais aproximado de uma China, fica mais aproximado de uma Índia, entendeu? Então a gente já pode ver a diferença ideológica. Enquanto Israel e Estados Unidos estão meio que aliados, vamos dizer assim, a gente pode ver do outro lado uma questão um pouco mais diferente. A gente pode ver o Irã, né, muito mais em cima da China, com a Índia, enfim. Então a gente pode ver que separa desde o ideológico, mas a questão não é essa, né? A questão é um pouco sobre a análise geopolítica. E bom, tem um mar perto do Irã, uma via de um mar perto do Irã, que controla boa parte da economia, quando se trata de economia de petróleo. A economia de petróleo vale muito, tá? E a gente vai chegar também em que isso influencia no Brasil. Mas antes a gente tem que saber que eles têm um monopólio dessa via onde passa a maior parte das mercadorias do Irã. O que isso significa? Isso significa na prática que eles têm o comando da via econômica, não os Estados Unidos. Então os Estados Unidos teriam que jogar com cautela, que não é o que vem acontecendo. O Irã, né, bombardeou alguma das bases dos Estados Unidos perto do Oriente Médio. E bom, não se mexe com os Estados Unidos, né? A gente sabe que os Estados Unidos é uma potência, a gente sabe que os Estados Unidos têm potencial para alguma guerra, para intervir uma guerra também. Então assim, ainda mais o Trump no comando, que é um sujeito, né, um pouco mais ali fora de si. O Trump é um cara que, bom, hoje ele fala uma coisa, daqui uma semana ele muda de opinião para outra, entendeu? O Trump, ele é mais articulado. Ele é um grande estrategista, tá? Na minha opinião, o Trump é um grande estrategista e faz isso com maestria. E bom, depois dos Estados Unidos sofrer esse ataque, a gente viu que os Estados Unidos foi lá e atacou o Irã. E que, por sinal, matou o líder dos caras, né? O ditador do Irã. E, cara, minha opinião sobre isso: ter matado o ditador do Irã é um passo fundamental para desmontar o sistema ideológico do Irã. Mas não é tão simples assim, porque isso está enraizado. É igual o coletivismo no Brasil, que eu já fiz um vídeo sobre isso. É exata a mesma coisa. Está enraizado na cultura do Irã essa questão de ditador, essa questão de um cara que sabe mais que os outros, essa questão mais autoritária, tá enraizado na cultura deles, isso tem que ser cortado. E eu repito a mesma coisa que eu repeti pro comunismo no Brasil: é uma revolução devagar, é uma revolução com o pezinho no chão, aí que vai surgir o efeito principal. Mas bom, o líder deles morreu, foi de base, né? Não tancou os Estados Unidos, e isso não vai parar até aqui. Tá, eu acredito que os Estados Unidos vai continuar pressionando o Irã. E o Irã, na minha visão, só tem a perder com isso. Por quê? A China se posicionou, mas a China não se posicionou num tom de defender o Irã. A China se posicionou só por se posicionar. O que a China falou? A China falou o seguinte, que esse ataque dos Estados Unidos com o Irã, né, é um ataque à soberania. E olha, de verdade, vocês me aguardem, porque vai sair um vídeo bem top falando sobre essa tal soberania que todo mundo fala, né? Porque quando a Rússia tá invadindo outro país, né? Tá invadindo a Ucrânia, tá atacando a Ucrânia, não existe soberania ucraniana. Nunca existiu, né? Mas enfim, voltando pro tema aqui. Então assim,
um país de potência não vai acabar ajudando o Irã. É muito difícil de um país com potência ajudar o Irã. Muito difícil mesmo. A China não se posicionou. E eu acho que a China, ela vai muito mais perder defendendo o Irã do que ganhar defendendo o Irã. Eu acredito que só tem a deixar quieto, né? A China vai só observar de longe e não vai fazer muita coisa, né? Enquanto os Estados Unidos vai continuar colocando pressão, vai continuar fazendo esse conflito de guerra e que, na minha opinião, agora dando a minha opinião embasada certinho pra vocês, eu acredito que os Estados Unidos está fazendo uma limpa da paz. Os Estados Unidos está salvando o mundo com a paz. Já foi o ditador Maduro, tá? E agora já foi o Ayatollahs, né, da ditadura iraniana, de mais de 40 anos. Então, assim, o Trump tá aí, né, certo que ele é um político e ele é um cara estratégico absurdo, ele não vai medir palavras, medir estratégia, medir estilo de jogo, jogo social, para fazer o que ele quer. Mas assim, convenhamos, os Estados Unidos vêm fazendo um ótimo trabalho, porque enquanto outras potências como a Rússia ou a China não se sobressaem, não intervêm em guerras, às vezes acabam implantando mais ditaduras em outros países menores ou coisas do tipo, a gente vê os Estados Unidos o contrário, a gente vê os Estados Unidos peitando, indo pra cima, mostrando quem os Estados Unidos é. E falando sobre se isso afeta a economia no Brasil, de certa forma afeta, tá? Porque a gente vai ver a economia do Irã quebrando. O que isso tem a ver? O Irã é um dos que mais produz petróleo hoje em dia, né? Que vende também, então acho que é o terceiro ou o quarto, né? Primeiro é a Venezuela e etc. Então a gente pode ver que a longo prazo pode afetar o Brasil? Pode afetar o Brasil. É bem plausível que afete a gente na questão econômica, né? Desvalorizando bastante algumas coisas aqui, certo? E causando assim talvez um alarde econômico. Mas talvez, eu acredito que talvez isso não vai acontecer em larga escala, muito porque o dólar está se desvalorizando, que é uma estratégia do Trump para manter a moeda atrativa para o mercado, né? Então, assim, é muito passo a geopolítica, ela é muito volátil. Então, o que eu falo aqui hoje, às vezes amanhã já não é mais o que se acontece, né? Porque a geopolítica, um passo é o suficiente. E, cara, só para deixar avisado, eu fiz um vídeo aqui falando para vocês se pode acontecer uma terceira guerra mundial. E eu vou bater nessa tecla de novo. A gente tá muito próximo de uma terceira guerra, tá? Não tô de brincadeira, a gente tá muito próximo. A gente vê a evolução da IA, a gente vê conflitos geopolíticos, a gente vê invasões de países grandes para países menores, e a gente vê também conflito ideológico o tempo todo. Enquanto isso, o Brasil tá em pleno ano de eleição, né, que é 2026 hoje. Então, assim, o contexto mundial geopolítico é algo que dá medo, tá? Vou confessar que dá um medo, ainda mais porque a gente se encontra com 8 ou 9 países com bombas nucleares, e tem alguns países que têm potencial para construir a sua própria. Então realmente é uma situação bem complicada, é uma análise geopolítica bem intensa, né? E que nunca aconteça uma guerra nuclear, porque acredito que ninguém está preparado para enfrentar uma guerra nuclear com problemas econômicos, problemas sociais. Acabaria muita coisa, acabaria a música, já que a música, boa parte da música ela é digital, música, mídia física, hoje em dia acabou, né? A gente não vê álbuns de funk, trap, rock saindo em mídia física, tudo mídia digital, é tudo Spotify. Então, assim, eu acho que ninguém está preparado para viver uma pós-guerra ou uma guerra nuclear, tá? Acho que ninguém tá preparado para isso. Ninguém também nunca vai estar preparado para isso, porque assim, por mais que a gente não sobreviva a uma futura guerra, uma terceira guerra mundial, e que usem bombas nucleares, a nossa futura geração vai, né? E vai extinguir boa parte da humanidade. Além disso, a nossa geração, a próxima, é a que mais pretende, né? Que mais vá sofrer caso aconteça algo assim, porque eles vão ter que reconstruir a sociedade do zero, né, cara? Mas enfim, espero que vocês gostem desse vídeo, uma análisezinha rápida para vocês sobre os Estados Unidos contra o Irã e Israel no meio também. Posso trazer coisas mais detalhadas para vocês, tá, ao longo dessa semana, trazendo assuntos bem diversos desse assunto geopolítico, fechou? Espero que vocês gostem desse vídeo, se inscreve no canal, deixa seu like, em busca de 100 inscritos nesse canal. Então é isso, valeu rapaziada, tamo junto. Tem outros vídeos de filosofia, tem vídeos de economia, tem vários vídeos aqui nessa pegada e tem comunicação também. Só abrir a aba playlist que você vai achar. É isso, valeu, tamo junto, fui!